Olá, eu sou a Tâmia, Tamires do Tâmia Indica. E se por acaso você acha que você não pode viajar porque você não fala inglês, assista esse vídeo. Então, vamos lá. Bom, no vídeo anterior eu falei que eu tô fazendo um intercâmbio online para aprender inglês. Bom, era para ter sido presencial, mas agora está sendo online devido à questão do coronavírus e está sendo ótimo, excelente, estou amando. E aí a pergunta fica, nossa, mas como que você com 30 anos e já tendo viajado para 20 países, como que você vai aprender inglês agora? Então, como que eu viajei até então sem ter um inglês maravilhoso? Bom, há 10 anos quando eu comecei a viajar, agora atualmente meu nível de inglês é o 3, é o intermediário já quase para avançado. E quando eu fui viajar a primeira vez há 10 anos, eu tinha 20 anos, meu inglês era menos 10, sei lá, era péssimo, era 0. E mesmo assim foi possível, eu pude viajar, e nessa primeira viagem eu fiquei em um hostel, e foi em Buenos Aires, então eu não imaginava que eu ia ter que falar inglês lá. Eu falei, eu dei uma estudada no espanhol e deu pra me virar bem com essa estudada que eu dei. Até porque é mais fácil, né, é bem parecido o idioma. E aí eu não imaginava que no hostel só teria gringos e que aí eu precisaria falar inglês. E eu não falava nada, assim. O que eu aprendi foi no ensino médio, que provavelmente é o que muita gente aprendeu. E se eu estudei numa escola pública, então imagina que não era um inglês muito bom. Passei algumas, não vou dizer vergonha, mas algumas presepadas sem esse inglês, mas sobrevivi, estou aqui para te contar como que foi e para te encorajar aí mesmo sem esse inglês. Então, depois disso, eu acabei viajando para outros lugares e percebi que o inglês era importante, então eu acabava estudando por conta. Isso me fez me virar também quando eu fui para Argentina, depois eu fui para o Peru e para Bolívia. E aí lá também eu não falava, eu estava com amigos que falavam. E sim, se eu falasse desde aquela época, eu acho que seria melhor, principalmente para fazer amizade, porque a gente encontra muita gente de outros países quando a gente está viajando, principalmente em hostel, que é onde eu costumo ficar, que eu gosto mais. E aí eu acho que eu poderia ter conhecido mais pessoas, enfim, conversado mais. Mas eu acho que se você hoje não fala tão bem ou não fala nada, isso não precisa te impedir, porque eu fui mesmo assim e eu amei, minhas viagens foram super legais, então a sua também vai ser, mesmo se você não fala inglês. Mas mesmo assim, enfim, viaja agora e aprende durante o caminho. E aí depois de um tempo eu tive um professor de inglês, o Jack, que era um amigo de uma amiga minha, ele estava morando no Brasil e ele começou a dar aula, e isso me ajudou muito. Então até uma outra dica que eu dou, eu sei que tem professores brasileiros excelentes, maravilhosos, mas me ajudou muito ter tido inglês com um professor que só falava inglês. Porque quando eu tive com uma professora que falava português, que era brasileira, a gente acabava conversando em português, se eu não entendia alguma coisa, acabava dando a tradução, acabava acontecendo alguma coisa. E quando a gente fala com um professor que não fala outro idioma, não existe essa possibilidade. Ou você aprende a palavra, ou você aprende a palavra. Não tem outro jeito. Então, se ele quer te ensinar como que se fala saia em inglês, skirt, alguma coisa assim, ou ele desenha essa saia, ou ele faz uma mímica dessa saia, porque ele não vai poder falar pra você, é uma saia. E não sei, isso me forçava a aprender, realmente tentar saber como que falava aquela palavra. Então essa também é uma dica que eu dou. Mas se você não fala ainda, você pode já começar a viajar e depois disso você pode se preocupar com essas aulas de inglês, que eu acho que realmente é muito bom você aprender um outro idioma, mas isso não precisa te impedir. Depois disso eu acabei indo para outros países e melhorando um pouco mais o inglês, mas sempre me virando. E assim, veja que nível 3 eu consigo, enfim, chegar na alfândega, falar qual o propósito da minha viagem, quanto tempo eu vou ficar. Às vezes eu não entendo logo de cara, é normal a gente ficar nervoso, não tem problema. E mesmo assim, que se você não fala, o que eu sempre faço, mesmo falando um pouquinho, as passagens aéreas, quando você chegar na alfândega, sempre imprimir tudo e mostrar a passagem de volta, né, de ida e de volta que você tem,
o hostel, o hotel, enfim, a hospedagem que você for ficar, sempre mostrar isso impresso também, para você não ter que falar, você só mostrar. E eu acho que a palavra mágica é vacation. Se você tá na alfândega e eles perguntam pra que você tá lá, fale vacation. Porque pra mim é o que eu sempre uso e foi um conselho que me deram e me ajudou muito. No Canadá eu não tinha usado e aí eu acabei pegando aquela segunda fila de pessoas que, enfim, que eles não confiaram tanto na resposta. E aí me falaram isso na fila. Mas o que você disse? Eu falei que eu vim viajar porque eu quero conhecer o Canadá. Aí eles, não, mas como assim? Aí a mulher era uma mexicana, ela começou a conversar mais comigo. Ela, não, fala que é férias, você não tá de férias? Eu falei, tô. Então fala isso. Eu, então essa é a palavra mágica, use isso. E tenha tudo impresso, isso não precisa ser algo para te impedir. Eu sou a prova viva que não falava nada e mesmo assim pude viajar. E já vi muitas outras pessoas, enfim, nessa mesma situação. Então, se hoje você tem uma viagem marcada ou pretende viajar, eu te falo sem sombra de dúvidas que não falar o idioma, ou principalmente o inglês, que é o mais falado, né, pau a pau com o mandarim, mas que você pode falar praticamente no mundo todo, é que isso não te impeça de viajar. Por favor, não deixe de fazer isso. E tem muita coisa gratuita que você possa ver na internet para aprender inglês. Então eu super aconselho, pelo menos o básico, né? O bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, que eu acho que qualquer país é o básico. E aí depois você vai melhorando aos poucos, mas não deixe de fazer isso agora, tá bom? Um beijo, até a próxima!